Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. A floresta fechava-se sobre Lucas como um véu de folhas e sombras. Cada passo no caminho era ecoado por um murmúrio ancestral que parecia vibrar nas profundezas da sua alma. Desde o momento em que pisou na aldeia, sentiu a desconfiança dos nativos pairando sobre ele como uma névoa densa e opressiva. Era compreensível. Estrangeiros raramente visitavam aquelas terras sagradas sem um propósito bem definido pelo espírito tribal. No entanto, Lucas era persistente. Aos poucos, sua paciência e respeito genuínos começaram a desfazer as barreiras invisíveis erguidas pelos habitantes da aldeia. O chefe Quaruan observava-o com olhos que pareciam carregar o peso de séculos passados, mas também uma leve curiosidade sobre esse jovem homem branco cujo propósito transcendia a mera busca acadêmica. Foi durante um amanhecer ensolarado que Lucas foi convidado a participar do ritual da fertilidade. A aldeia acordava de seu sono noturno e o ar estava carregado com fragrâncias exóticas de ervas aromáticas sendo preparadas para a cerimônia. Quando entrou no círculo sagrado, sentiu uma corrente elétrica atravessando suas veias, despertando um conhecimento latente que nunca havia experimentado antes. Os cantos ancestrais começaram a ecoar em sua mente, e ele se viu dançando com uma fluidez inesperada. Cada passo parecia ser guiado por mãos invisíveis de gerações anteriores. Cada gesto, um reflexo espelhado das memórias perdidas que agora despertavam dentro dele. Como em um sonho vívido e realista ao mesmo tempo, Lucas sentiu a terra vibrar sob seus pés e o céu se abrir para abraçá-lo com suas estrelas ancestrais. A estranha familiaridade dos ritos amarrava-o a uma linhagem de feiticeiros da qual desconhecia qualquer vínculo. A conexão ancestral não era apenas um sentimento, mas uma presença palpável que ressoava dentro dele como se suas entranhas tivessem sido tocadas por alguma força cósmica arcaica. Lucas tentou racionalizar a experiência. Sua formação acadêmica o instigava a descrever aquilo com termos científicos, mas as palavras pareciam impotentes diante da majestade do que sentia. O ritual não era apenas uma cerimônia para garantir a fertilidade da terra, era um portal espiritual abrindo-se dentro dele, permitindo-lhe vislumbrar fragmentos de uma história ancestral que desafiava sua compreensão racional e científica. A tensão aumentou em seu peito, enquanto ele se perguntava sobre a natureza dessa conexão. Eram essas simples experiências sensoriais ou algo mais profundo, um despertar do potencial esquecido que estava dormindo em suas veias? A resposta ainda era nebulosa e inatingível, como o próprio céu estrelado acima da floresta amazônica. Mas uma coisa era certa: Lucas Moreira não seria o mesmo homem quando retornasse à civilização ocidental, pois a alma de um viajante entre mundos já habitava seu coração. A noite de lua cheia amanhecia com um brilho intenso, banhando a floresta num manto dourado e onírico. O ritual para invocar os espíritos dos antepassados estava prestes a começar, e Lucas sentiu uma mistura de excitação e temor ao perceber que algo nele havia mudado profundamente desde o primeiro encontro com aqueles cantos ancestrais. Enquanto se aproximava do círculo sagrado, as vozes dos feiticeiros da tribo elevavam-se em um cântico sinistro e hipnótico. Lucas tentou concentrar-se no que estava aprendendo sobre os costumes tribais, mas percebeu que suas memórias se entrelaçavam de forma incontrolável com visões fragmentadas do passado ancestral. A primeira alucinação surgiu como um clarão brilhante em seus olhos. Ele viu-se no meio de uma vasta planície, cercado por figuras indistintas que o observavam com reverência e temor. A paisagem era pré-colombiana. Imensos templos erguiam-se ao fundo, cobertos por vegetação exuberante. Lucas reconhecia aquele lugar como se fosse parte de si mesmo. No entanto, não havia nenhuma lembrança consciente que conectasse aquela visão à sua vida atual. Cada passo dos feiticeiros parecia conduzir um fluxo mágico através do ar. Lucas seguiu o ritual com a mesma fluidez da primeira vez, mas agora sentiu-se como uma entidade separada de si mesmo, um duplo que observava enquanto seu eu moderno participava das cerimônias ancestrais. As imagens se sucediam rapidamente: cenas de sacrifícios e festas rituais, figuras indígenas venerando deuses desconhecidos. Em meio à intensidade desses vislumbres do passado, Lucas percebeu que a linha entre suas identidades estava desaparecendo.
não era apenas uma questão de conhecimento, algo mais profundo e primordial o ligava às gerações anteriores. O medo começou a se instalar em seu peito como um fardo imponderável, enquanto as vozes dos feiticeiros ecoavam na sua mente com uma autoridade que desconhecia. Ele tentou focar no mundo ao redor, mas cada visão ancestral desafiava suas certezas científicas e racionalistas. Enquanto os espíritos dos antepassados pareciam se materializar diante dele figuras esvoaçantes que lhe lançavam olhares penetrantes, Lucas sentiu uma profunda confusão. O tempo, o espaço, a razão, tudo estava em desordem. A tribo continuava cantando e dançando ao redor do círculo, mas para ele era como se estivesse vivendo dois momentos distintos, ambos igualmente reais e perturbadores. O que significavam essas visões fragmentadas? Onde terminava o antropólogo Lucas Moreira e começava a linhagem ancestral dos feiticeiros, com quem agora partilhava uma conexão indescritível? A resposta parecia estar além de seu alcance, perdida nas sombras que se aproximavam cada vez mais das margens da sua mente. E enquanto as alucinações intensificavam-se, Lucas viu a própria noção de identidade desmoronar diante dos seus olhos, deixando-o assustado e vulnerável àquela dualidade que agora habitava seu ser. O ritual mais sagrado do ano tribal estava prestes a desenrolar-se sob um céu noturno repleto de estrelas, como se os próprios deuses observassem atentamente o enredo que se desenvolvia naquela noite fatídica. Lucas Moreira sentia seu coração acelerado por uma mistura de adrenalina e terror enquanto a aldeia se preparava para um sacrifício destinado a apaziguar as forças cósmicas ancestrais. A atmosfera estava carregada, como se o ar tivesse sido impregnado com antecipação. Os ritmos dos tambores ecoavam poderosamente através da floresta, cada batida ressoando em sua mente com intensidade crescente. Lucas tentou manter a compostura, mas percebeu que algo dentro dele se desmanchava sob aquela força imensa. Quando o sacrifício começou, os feiticeiros iniciaram um cântico ancestral e as palavras fluíram naturalmente de sua boca. Eram línguas estranhas a ele, mas que ressoavam com uma familiaridade desconcertante. Lucas se viu orando em nome das forças anteriores à criação do mundo moderno, entidades arcaicas e poderosas que o próprio universo parecia reconhecer. À medida que os ritos avançavam, algo dentro dele despertou completamente. Ele liderava o cortejo com uma autoridade que não podia ser sua, cada gesto era guiado por um impulso ancestral incontrolável. A tribo observava em silêncio, reconhecendo nele a essência dos antigos feiticeiros de quem herdara, o filho da linhagem, cujo retorno havia sido presagiado há gerações. O caos dos acontecimentos sobrenaturais era palpável. As sombras dançavam ao redor do círculo sagrado e a voz descompassada de Lucas ecoava em meio à floresta como uma sinfonia ancestral que trazia o passado para o presente. Nesse momento de fúria espiritual, tudo se desfez. A separação entre suas identidades modernas e ancestrais tornara-se intransponível. A mente racional do antropólogo cedia lugar à essência primordial que habitava seu ser. Lucas não conseguia discernir mais qual parte dele pertencia ao mundo contemporâneo, pois sua alma estava agora dividida entre duas realidades, uma que nunca poderia ser totalmente compreendida. A tribo observou com reverência e um leve medo, reconhecendo nele a manifestação de seu destino. Lucas, por outro lado, via-se mergulhado em um turbilhão psíquico onde o tempo e o espaço se dissolviam, deixando-se em direção alguma. O ritual concluiu com uma explosão espiritual que reverberou na floresta inteira. Lucas desmaiou no centro do círculo sagrado, seu corpo um santuário de conexões ancestrais agora inquebrantáveis, enquanto a aldeia se dispersava sob o crepúsculo estrelado, cumprindo assim os velhos presságios sobre o retorno da linhagem antiga. Ao despertar na clínica psiquiátrica, Lucas Moreira sentiu uma estranha dualidade abraçando seu espírito desorientado. O ambiente era clinicamente limpo e ordenado, um contraste gritante com a imensidão caótica da floresta amazônica que ele tanto ansiava por compreender novamente. A luz fluorescente do hospital pairava sobre ele, fria e intrusiva. Os médicos falavam em tom neutro, mas suas palavras ecoavam na sua mente como um incômodo murmúrio de velas acesas num cemitério, tentando trazer à tona o que estava enterrado no inconsciente dele. Lucas passava os dias entre sonolência e alucinações, lutas internas para discernir onde terminavam seus pensamentos raciocinados e começavam as visões ancestrais. Cada tentativa de sanar suas memórias fragmentadas era uma batalha perdida contra um oceano de esquecimento.
Os médicos se reuniam diariamente para discutir seu caso, intrigados pela intensidade das alucinações e da conexão inexplicável com ritos tribais que parecia ter transcrito sua mente. Ele ouvia-os a falar sobre transtornos dissociativos e psicose induzida por experiências culturais, mas suas explicações científicas só aumentavam o sentimento de alienação dentro dele. Paradoxalmente, Lucas encontrava um certo alívio ao se desligar das pressões da vida acadêmica. O constante julgamento e a necessidade de validar sua pesquisa perante colegas que muitas vezes pareciam mais interessados em resultados do que no conhecimento genuíno agora eram coisas do passado. Contudo, esse alívio era rapidamente substituído por uma profunda tristeza. Ao longo das longas horas de introspecção forçada, ele sentia a saudade dilacerante daquilo que não poderia mais compreender plenamente. O vínculo ancestral e os cantos arcanos que ecoavam em suas veias. Lucas passava as noites escrevendo. Um diário de primeira pessoa servia como seu único refúgio, onde tentava documentar seus sonhos fragmentados e a luta incessante para reconciliar sua dualidade existencial. Em cada página, ele buscava traçar os contornos daquilo que sentia ser uma nova identidade, um eterno viajante entre mundos e tempos. A tensão dentro dele crescia com cada dia de tratamento. A sensação de estar preso em um tempo interminável enquanto lutava para compreender sua própria natureza. Os médicos trabalhavam incansavelmente, mas Lucas sabia que algumas perguntas jamais seriam respondidas pelas ciências ocidentais. E assim permaneceria um homem dividido entre duas realidades, a racionalidade do mundo moderno e as profundezas ancestrais de uma linhagem esquecida. A clínica psiquiátrica era seu presente confinamento físico, mas sua mente viajava incessantemente por caminhos que jamais poderiam ser mapeados em um atlas convencional. A cada manhã, ao olhar para as janelas e ver o céu azul do lado de fora, Lucas sentia uma saudade crescente pela floresta amazônica, aquele lugar onde seu destino havia sido selado. Enquanto os médicos falavam sobre estabilizar sua sanidade, ele sabia que a verdadeira questão não era o retorno à normalidade, mas como abraçar plenamente essa dualidade de identidades que agora habitava seu ser. E assim, enquanto a clínica tentava curá-lo com terapias convencionais, Lucas viajava mentalmente pelo tempo e espaço, um homem eternamente dividido entre o mundo da ciência racional e as profundezas espirituais de uma linhagem ancestral que não podia ser desfeita. À medida que as semanas passavam, Lucas sentia seu comportamento se estabilizando lentamente sob o tratamento médico convencional. As alucinações tornaram-se menos frequentes e mais difusas. No entanto, a profundidade dos sonhos fragmentados não diminuía. Cada entrada do diário era uma jornada em si, um registro meticuloso de visões que se desenrolavam como fitas cinematográficas dentro da sua mente. Em suas anotações, Lucas documentava tudo, desde cenas aparentemente banais até encontros com figuras ancestrais cujas identidades eram elusivas. A linha entre sonhos e realidade continuava borrada. Porém, era neste espaço ambíguo que ele encontrava uma nova forma de compreensão. As páginas do diário vibravam com a tensão de um homem dividido, um lado ansiando pelo retorno à normalidade acadêmica e social, outro mergulhado em reverências ancestrais. Cada linha escrita era uma tentativa de reconciliar sua dualidade existencial. Cada palavra refletia o conflito interno entre a ciência racional que dominara seu passado e as profundezas espirituais que agora habitavam seu ser. Embora os médicos notassem melhorias, Lucas sabia intuitivamente que nunca poderia desfazer completamente sua conexão com aquela antiga cultura. A ligação ancestral era uma parte de si mesmo tão inerente quanto o pulso em suas veias, algo que não podia e nem queria ser extinto. Com um sentimento crescente de aceitação, Lucas começou a abraçar essa dualidade de identidades como uma característica definidora da sua existência. Ele percebia agora que era destinado a viver entre dois mundos, o das ciências convencionais e aquele espiritual e ancestral. Em um dia ensolarado, após receber alta do hospital, Lucas voltou à floresta amazônica, onde as estrelas haviam guiado sua alma durante os rituais. Sentado sob uma copa de árvores imponentes, ele observava o céu noturno, um manto azul repleto de luzes distantes que ecoavam no seu peito. As lembranças ancestrais ressoavam dentro dele como uma canção eterna. Enquanto olhava para a imensidão acima, Lucas sentia-se tanto parte da floresta quanto um estrangeiro,
um viajante em constante movimento entre mundos e tempos. Com as estrelas iluminando seu caminho, ele começou a contemplar novas missões científicas. Não mais como uma mera busca acadêmica, mas sim como uma oportunidade de reconciliar suas duas naturezas intrínsecas. A floresta não era apenas um objeto de pesquisa para Lucas, ela se tornara o santuário onde ele poderia ser inteiramente quem realmente era. Um eterno viajante entre mundos e tempos, sempre em busca de compreender a vastidão da sua própria alma. Conforme as estrelas brilhavam com intensidade sobre a floresta amazônica, Lucas sentia-se à beira do infinito. Em seus olhos refletiam não apenas o céu noturno, mas também um futuro onde ciência e espiritualidade poderiam coexistir harmoniosamente dentro dele, uma dualidade que ele agora abraçava como a essência da sua própria existência.